Eu sou Maurício, consultor técnico da Ferga. Estamos trazendo aí um produto que é um produto bem conhecido, o pessoal fala bastante, né? Mas muita gente tem medo de fazer. Ele é um processo bem simples, tá? Você só precisa seguir os passos do processo ali, não tem mistério, vocês vão ver que é bem fácil. Muitos dizem pastel de Belém, né? Mas na realidade ele é pastel de nata. Por que a gente chama de pastel de nata? Porque esse pastel aqui, ele é feito numa região de Portugal. A padaria ela fica do lado do mosteiro lá que os monges em 1800 lá não sei quanto fizeram esse pastel. Ele é famoso até hoje. Então o nome dessa padaria ela é Pastel de Belém. Ela tem o nome do pastel, Pastel de Belém. É uma marca registrada, Pastel de Belém. Então em alguns lugares as pessoas não podem usar o nome. Então o que fizeram? Colocaram o pastel de nata, né? Ele não tem nada a ver, não vai nata nele, mas colocaram o pastel de nata, ele tá aqui, ó. Como essa receita, ela consiste em duas etapas simples, mais duas etapas. Eu adiantei a primeira etapa, que ela é muito simples, eu vou mostrar pra vocês. Essa é a nossa primeira etapa. É uma calda, tá? Que ela precisa ficar esfriando um pouco para te colocar na segunda etapa. 200 gramas de açúcar, 180 ml de água. Eu usei canela em casca, um pedacinho dessa canelinha aqui, tá? Eu usei. E usei umas casquinhas de limão. Eu tinha aqui o limão bergamota, eu usei esse. Se você quiser usar o siciliano, pode. Quer usar o limão Tahiti, também pode, não tem problema nenhum. Eu peguei isso tudo, coloquei numa panela, coloquei no fogo, até ela ferver. Mexi, dissolveu o açúcar ali. Quando ela começou a ferver, eu contei 3 minutos. Tira da panela, coloca num outro recipiente ou deixa também, para ele dar uma esfriada. Então essa é a primeira etapa que eu faço. Enquanto ela tá esfriando, a segunda etapa ela vai pro fogão, tá? Eu tenho a minha panela aqui. Então a segunda etapa é o que? É 250 ml de leite, 25 gramas de farinha, 18 gramas de amido e 5 gemas. Eu tenho aqui o meu amido e a minha farinha já misturadinhos, os dois aqui. Certo? Eu também tenho aqui meus 250 ml de leite. Eu pego esse meu amido aqui e um pouquinho de leite. Eu vou misturar aqui, fazer uma pastinha até ele desmanchar a todas as bolinhas, tá? Eu vou misturar. O resto do meu leite, ele vai vir para a panela. Eu vou colocar aqui no fogo. Ela vai ferver bem ligeirinho. Se a gente pesquisar e olhar, tem muita receita disso. Eu procurei chegar o mais perto possível de como é feito essa receita lá em Portugal. Respeitando o processo, respeitando o passo a passo, né, que é para não ter erro. O meu leite aqui, ele tá fervido, ó, a fumaça, não sei se vocês conseguem ver a fumaça. Eu vou adicionar a minha pasta aos poucos e vou mexendo no meu leite quente aqui. Vou mexendo, mexendo até ele misturar bem, tá? Olha, gente, ele vai ficar assim, ó. Eu não quero um creme muito duro, tá? É um creme que ele fica lisinho, ele fica bem líquido. Se eu colocar tudo no fogo junto, a maisena e a farinha, ele pode embolotar, né, empelotar, ele pode ficar muito espesso, muito grosso, depois você come e fica com aquele aspecto de farinhento, né? Como ele vai mais farinha do que amido, então olha só, vou adicionando a minha calda de açúcar agora aos poucos, que ela já tá fria, né? Eu vou colocando com a casca e tudo de laranja, só que daí eu vou incorporando, tá? Muito bem, então aqui eu já tenho tudo morno, tá? Eu vou passar na peneira, isso aqui. Se ficou algum gruminho, alguma coisa, ele vai sair, ó, que realmente eu vou mostrar para vocês. E fica, por isso que por que a gente não adiciona tudo de uma vez só? Porque às vezes não vence mexer, tá? E aí fica assim, gente, ó. Estão vendo ali, ó, no fundo da peneira? Fica aqueles grumos, né? Então por isso que a gente não coloca. Um outro cuidado que se precisa ter quando você vai adicionar suas gemas. Se você adicionar nessa mistura quente, a sua gema vai cozinhar e vai ficar cheia de pedacinho de gema cozido. Ela não pode estar quente, ela tem que estar morna. Como aqui é pedra, é mármore, aqui ela tem uma temperatura menor, eu coloquei a panela aqui e automaticamente ela já começa a baixar a temperatura. A minha calda já estava aqui e baixou a temperatura também. Eu vou adicionando as minhas gemas e vou misturando.
Essa receita aqui, gente, eu fiz, eu acredito aqui, que ele vai dar mais ou menos uns 6 pastéis. Sabe quando faz um pudim, ó? Ele fica assim. E à medida que ele vai esfriando, ele vai ficando um pouquinho mais grossinho. Nós vamos para o segundo passo. Qual é a massa do nosso pastel, do pastel de Belém? Original, tradicional, enfim, é com massa folhada. Mas a gente usa uma técnica na massa folhada para ela ficar crocantezinha e ficar fininha. Se você olhar aqui, ó, a massa não tá folhada, tá vendo, ó? Mas é massa folhada. Olha como fica isso. Tá vendo, ó? Isso aqui eu assei ele faz umas 3 horas mais ou menos que eu fiz a primeira remessa. Olha só como ele tá. Massa folhada rolo da Pão Fácil. Tá? Tem na Ferga, ela vem congelada. Você pode descongelar, usar a quantidade que quer, congelar de novo, descongelar, usar a quantidade que quer e congelar de novo. Ela vem em pacote de 2,5 kg. Rende muito. O que eu fiz aqui? Eu peguei um pedaço da minha massa folhada, que ela vai dar umas 400 gramas mais ou menos, tá? Eu não pesei assim. O que eu fiz? Ela vem, deixei descongelar. Uma farinhazinha aqui, tá? Lembrando que, ó, eu vou espichar ela agora. O que eu vou fazer? Eu vou abrir ela um pouco. Olha aqui, ó. Faz um lençolzinho assim. Olha só que massa boa. O que eu fiz aqui? Eu fiz a minha massa folhada fininha, tá? Lembrando que quanto mais fina a massa, você pode fazer, só tem que ter cuidado para ela não grudar depois. Enfim, ela tá laminada, ela estaria pronta para mim usar. Mas o que eu vou fazer? Eu vou dar uma molhadinha com pincel e água aqui, só para minha massa grudar, tá? Eu vou enrolar a minha massa aqui. Que esse é o segredo, gente, para ela ficar crocante. Ela tem que ficar crocante, não tem que folhar. Então, assim, ó, é muita mística na volta do doce, tá? Desse doce aqui. Ele não tem, é massa folhada e o cremezinho segue o passo a passo ali. Então, olha só, pessoal, eu peguei a minha massa, eu afinei ela, eu enrolei bem assim, tá vendo, ó? Que nem um rocambole. Tá? Quanto mais fininha, se quiser fazer mais fininha, melhor, não tem problema nenhum. Então eu vou cortar aqui na medida mais ou menos 2 dedos do meu, tá? Gente, sobrou massa aqui enroladinha. O que eu vou fazer com essa massa aqui? Ah, vou botar no saquinho e vou congelar ela. Minha próxima eu faço de novo. Agora eu vou pegar as minhas formas. O tamanho que eu cortei é para essa forma. Quem quiser fazer menor, faz um rolinho menor, corta um dedo só de massa, tá? Eu vou molhar os meus dedos e vou começar a distribuir a minha massa aqui dentro, tá? A gente molha o dedo para a massa não grudar. Gente, eu tentei de várias formas. Eu espichei com rolo, eu botei farinha, eu coloquei sem farinha, mas isso aqui ele é um trabalho que ele é artesanal, tá? Então você vem puxando a massa, aperta o fundo dela de dentro para fora que a massa vai subindo, tá? Vocês viram, gente, como é chato? Olha, mas é uma coisa que tem que ter paciência para fazer. Não tem a forminha, tá? Eu não tenho porque é o seguinte, é massa folhada, ela tem gordura já, ela tem uma certa carguinha de gordura. E o que acontece, gente? A temperatura desse pastel aqui, eu vou assar no meu forno turbo. Esse aqui eu vou fazer aqui, vou assar para vocês. Eu vou até aumentar a temperatura dele. No meu forno turbo, eu vou assar 190 nesse forno aqui. No forno da sua casa, no forno convencional, fogão, você vai colocar no máximo lá 230 graus, que eu acredito que é o que a maioria chega, né? 230 graus você vai colocar no seu forno lá, temperatura bem quente. Ele vai ficar em torno mais ou menos de uns 15 minutos no forno da sua casa. O meu aqui, ele vai ficar 9 minutos, 10 minutos. No forno elétrico, ele vai ficar uns 8 minutos, 10 minutos também, mais ou menos essa média aí. Aqui tá forradinha, tá? Lembrando sempre assim, ó, quanto mais fininha, menos tempo vai ficar no forno, tá? Tem forno de fogão normal que não tem dourador. Ah, o meu em casa tem, tá? Mas tem forno que não tem. Se não tem dourador, 230 graus, mete a lenha nele ali, deixa ele esquentando. É rápido, é vapt-vupt. O forno chegou bem quente, coloca lá, ele vai começar a dar uma escurecidinha assim em cima, mas isso é normal, é característico do produto, tá? Não tem problema nenhum. Cuida lá a temperatura para ele não ficar muito tempo. O forno elétrico liga só a parte de baixo uns 5 minutinhos e depois liga a parte de cima. Por quê? Porque o forno elétrico ele é muito violento. Então assim, ó, tem que ter bastante cuidado. Gente, enche a forminha, tá?
mas não enche até em cima. Deixa uma bordinha. Maurício, sobrou meu recheio. O que eu posso fazer com esse recheio? Coloca num potezinho, coloca na geladeira, não congela, tá? Se vai usar no outro dia, não tem problema, só não congela ele porque ele tem amido, ele vai pré-gelatinizar, não vai ficar legal, tá? Então guarda na geladeira bem fechadinho, ou coloca no próprio recipiente, coloca um plástico em cima para ele ficar legal no outro dia. Validade depois de assado, doce com açúcar, como ele vai leite, vai gema, vamos colocar 3 dias aí, tá? Depois de 3 dias o risco é de qualquer coisa, de mofar, de ficar azedo, de ficar seco, mas o tempo vai passando, ele vai perdendo umidade, né? Se você guardar ele na geladeira, a sua massa, por ser massa folhada, ela vai ficar borrachuda. E a ideia do seu doce é ser um doce crocante. Essa receita que eu passei para vocês, se a gente pegar essa receita inteira, ela dá mais ou menos 24 pastel de nata. Então assim, ó, eu já dividi ela em 4, ela vai dar 6, vai dar mais uns 2 ou 3 ali. Faz a quantidade que você vai consumir no máximo 1 ou 2 dias. Se você não vai consumir tudo, assou, deu uma esfriadinha, já tapa e já coloca no freezer, não vai perder nada. Olha isso. Gente, olha aqui, isso aqui depois que esfria, ó, fica bem cremosinho. Olha isso aqui, olha isso aqui. Ó, 6 pastéisinhos, rápido, fácil, gostoso, assou, tá prontinho para comer, né? Em Portugal se come quente ou morno, eu não gosto, eu gosto dele friozinho. Então tá aqui, ó, pronto, certo pessoal? Um grande abraço a todos. Esperamos que este conteúdo tenha ajudado você. Aproveite para conhecer mais receitas aqui em nosso canal do YouTube e acompanhe a Ferga em todas as redes sociais, @fergasabores. Até breve. Ferga, os melhores ingredientes para as melhores receitas.